Galera do Vai na Fé, começa agora mais um programa da nossa temporada Conexão da Fé. E o tema de hoje é superação. Todos nós, independente da sua idade, da sua crença religiosa, do seu sexo, todos nós passamos por dificuldades. Sejam dificuldades pequenas, como resolver um problema de matemática ou achar o controle da televisão, seja problemas grandes, como por exemplo, um problema de saúde, um problema financeiro, problemas familiares. E o programa de hoje você vai conhecer histórias de pessoas que passaram por problemas e conseguiram superar. Eu engravidei do meu primeiro filho, foi uma gestação que correu naturalmente, mas quando ele nasceu a gente descobriu que ele tinha uma cardiopatia grave. Quando ele tinha 7 meses de idade, ele teve uma crise que foi fatal. Mas a coisa mais difícil para mim era continuar os meus estudos vendo o aperto financeiro que meus pais passavam. O momento mais difícil da minha vida foi o momento em que eu descobri que era dependente químico. O momento em que eu descobri que não dava conta de controlar as coisas mais. Eu tinha 8 anos de idade, eu fiquei cego com a bala perdida, que entrou aqui pelo lado esquerdo e saiu pelo lado direito. E foi isso, dia 11 de agosto de 2000. Uma adolescência marcada pelas drogas, da cervejinha e o baseado do final de semana para o pó, o crack, o dinheiro fácil. O que supostamente dava uma sensação de liberdade aprisionou Gui, o nosso primeiro personagem de hoje, por mais de 15 anos. Hoje ele está recuperado e vai contar pra gente como foi esse processo de superação. Gui Luciano Guimarães, 36 anos, casado, pai de 2 filhos. Trabalha com negócios imobiliários. Uma vida normal, tranquila e feliz, que não foi sempre assim. Dos 12 aos 28 anos de idade, Gui viveu imerso no mundo das drogas. Gui, qual foi a primeira vez que você teve contato com alguma droga? Primeira vez foi dentro de casa mesmo, né? Contato com álcool. E ninguém sabe quando tem implantado dentro do organismo da gente a sementinha da dependência química e do alcoolismo, né? E aí começa. E quanto mais cedo, mais chance você tem de se tornar um dependente químico e um alcoólatra. Você tinha quantos anos? Uns 12 anos. Dentro de casa? Dentro de casa. E depois, como é que foi, Gui? Depois, é engraçado, mas é quase uma regra. O dependente químico e o alcoólatra, ele sempre procura a turma de dependentes químicos e alcoólatras. Então você sempre, o seu círculo de amizade é sempre com as pessoas que fazem o uso de droga e de álcool. E aí você enturma e começa a conhecer as outras drogas, né? Qual foi a segunda droga depois da bebida? Cigarro. Foi o cigarro. Cigarro. E aí no grupinho de amigos, todo mundo bebia, cervejinha, fumava. festinha, cerveja, cigarro, e aí entra o baseadinho, e aí logo aparece também a cocaína, que é o grande aliado do álcool, né? A primeira pessoa que eu procurei foi minha mulher, né? Ela que foi a pessoa que promoveu toda a minha ajuda, né? E aí ela já acionou a minha família, minha mãe, tudo, e buscaram ajuda numa instituição que se chama Terra da Sobriedade. Será que aquilo que nós consideramos perda não são ganhos, né? Ou eu falo, por exemplo, a experiência do sofrimento, que é uma experiência dolorosa, né? Uma experiência difícil, mas se eu começar a olhar o sofrimento à luz da fé, eu vou perceber que o sofrimento me aproxima do Cristo padecente. Isso é fruto de redenção. É incrível, né, falar isso, mas a maior força vem da derrota. E nesse momento de sofrimento e de dor, eu descobri Deus. Eu tive um contato assim profundo com Deus. Dizem que se não for pelo amor, vai pela dor, né?
E pela dor eu tive um contato profundo com ele. E isso me ajudou a tirar força da derrota. E eu levantei assim de uma maneira surpreendente. Surpreendente também é a história de Juliano, um jovem de 20 anos que a gente vai conhecer agora. Juliano foi vítima de bala perdida aos 8 anos de idade. Desde então, ele é 100% cego e precisa superar as limitações dia a dia. Hoje, ele tem uma vida quase normal. Quase, porque não é todo mundo que tem tanto pique e talento quanto ele. Como é que foi essa história da bala perdida? Então, né, eu tinha 8 anos de idade, eu estava na rua da minha casa, na esquina da minha casa, né, brincando com meus colegas e tal. E quando passou um carro, não sei que tava uma confusão lá com um rapaz, assim, e começaram, né, teve um tiroteio lá, eu tava brincando, né, como eu tava na hora na rua, não sabia de nada, acabou que eu tomei, né, um tiro. Fiquei cego na hora mesmo. E como é que foi para você, uma criança, essa adaptação? Até que eu tive uma adaptação bem rápida, eu só ficava meio chateado com coisas que eu fazia, né, sem precisar de ninguém, como ir na rua. Então, hoje você tem uma vida, bem dizer, normal, né? O que você faz assim, no seu dia a dia? Eu trabalho, né, na parte da manhã e à tarde. Eu trabalho, à noite eu treino, tenho academia, né, faço a ficha na academia. E à noite é isso, mais isso. E eu também, eu gosto de música, aí quando estou em casa eu toco violão, teclado, alguma coisa assim. Aí eu faço curso de inglês, né, porque tem que estudar, eu gosto muito de inglês. Bom, e o Juliano, como vocês podem ver, ele é jogador de futebol, está aqui uniformizado. Bom, Juliano, desde quando que você joga futebol? Olha, futebol mesmo em si, desde quando eu enxergava, eu jogava já futebol de campo, né? Uhum. Depois eu fiquei cego, nem sabia que cego jogava bola e tal. Fui pro São Rafael e descobri, né, que cego jogava. E então, mais pra frente, que eu fui conhecendo o pessoal da escola, eu descobri que tinha um time, né, mesmo oficial em Belo Horizonte, que é a Devibel. O futebol jogado por Juliano e os outros atletas deficientes visuais é chamado de futebol de 5. Como o próprio nome diz, as equipes são formadas por 5 jogadores, um goleiro com visão total e 4 na linha, totalmente cegos e que usam uma venda nos olhos. Os times possuem também um chamador, que fica atrás do gol adversário, orientando os jogadores do ataque. As regras do futebol de 5 são bem parecidas com as do futebol convencional, com algumas modificações. A primeira delas é que a bola utilizada nas partidas produz sons que orientam os jogadores na quadra. Com 13 anos, eu marquei um gol no campeonato oficial, aí eu fui revelação. Aí eu bati o recorde, né, que era o mais novo a marcar gol no campeonato oficial. Esse mesmo time, o Sub-19, aí nós fomos bicampeões, né, em 2011, e eu fui o melhor jogador da região sudeste. Ó, e o Juliano agora ele foi convocado para a seleção brasileira, está fazendo uns testes para ir para a Olimpíada. Então ali a gente vê a capacidade, esses são sinais, são provas de que o homem é capaz de superar tudo. Então aqui nós estamos dando um exemplo de uma superação física, questão do corpo físico, ou mesmo você sendo saudável, o atleta, o que o atleta quer? Sempre superar a sua marca. Bater o recorde, né, ir mais além, entendeu? E ele vai se esforçando. E essas são as provas da superação física. De onde você tira tanta força assim para superar essa sua dificuldade? Fala, a alegria do Senhor é a nossa força. Então, na medida que você vai tendo fé em Deus e se esforçando, você consegue, né? Eu tô querendo tentar jogar esse futebol de 5 aí, esse futebol com cego. Será que eu dou conta? Aí com certeza, colocar uma venda, tal, bacana, e chegar lá e treinar com a gente. Gente, é difícil demais isso aqui. Eu só conduzi a bola, não sei de onde para onde, bati o pênalti, fiz gol, não sei como, mas é difícil demais. E o Juliano é realmente um herói. Entusiasmo e força de vontade,
Especialistas dizem que gostar do que se faz é uma das principais chaves para o sucesso. O Juliano está começando a ver os resultados disso, mas há aqueles que já colhem os frutos desse amor e empenho que eles têm pelo trabalho há muito tempo. Você vai conhecer agora a história de um homem que de fato superou todas as expectativas, né? Ele que já foi servente pedreiro, foi criado no interior de Minas Gerais e hoje é uma personalidade, é um empresário conhecido em todo o nosso território nacional. Está aqui do meu lado o Nicolau Esteves. Bom, eu começo fazendo uma pergunta muito simples, Nicolau. O que você faz hoje, né? Quais são as suas empresas? Eu faço parte de um grupo e esse grupo tem faculdades de medicina aqui em Minas Gerais, temos no estado de Tocantins e agora nós estamos abrindo uma outra no estado de Pernambuco e uma já bem encaminhada também no estado do Pará. Essa é a nossa atividade principal, é a educação. Agora nós temos outras atividades aí que a gente está gostando muito do ramo da mineração, temos alguma coisa na área de minério, achamos que essa vai ser um setor que vai ter um avanço muito grande agora, né? E a gente estuda outras possibilidades aí nas pessoas. Vamos falar um pouco da sua infância, Nicolau. Você foi criado então no interior de Minas Gerais, né? Eu sou nascido numa cidadezinha que talvez vocês vão ouvir o nome dela aí pela primeira vez, de Minas Gerais, próxima a Juiz de Fora, Leopoldina, que eu acredito que vocês já conheceram, que chama Argirita. Meu pai, ele tomava conta de uma fazenda que era da minha avó, e eles eram 8 irmãos. Então, meu pai era um fazendeiro importante na cidade. Mas como a minha avó morreu, foi dividir a fazenda, e aí não sobrou muita coisa para muita gente. Então, nas férias, eu voltava para Argirita e aí queria ter o carnaval, as festas, e não tinha muito dinheiro. Então, aí eu fazia os meus bicos. Teve uma época que eu cheguei a trabalhar umas férias inteiras de servente de pedreiro lá. Então, você fez bico, né? Era um bico. Além de servente de pedreiro, tiveram outros bicos aí curiosos? Depois eu trabalhei, vocês não conhecem também, na coletoria. Coletoria na água de impostos, que nas cidades tinha lá. O papai ainda tinha lá, tomava conta da fazenda. Aí eu vendia limão galego. A gente juntava limão e vendia lá. Nicolau, você estudou numa faculdade particular, né, de medicina. E a gente sabe que não é barato uma faculdade particular de medicina. Como é que você fez? Você falou que tinha dificuldade financeira, família. Como é que você conseguiu pagar essa faculdade? Algumas pessoas iniciaram, cotizaram para pagar a minha mensalidade e tudo mais. Pouco depois, essas pessoas que me ajudaram, meus parentes, também tiveram dificuldades, pararam de me ajudar. E aí foi um rolo para mim continuar os meus estudos. Pagava dava pagava um semestre, ficava um semestre sem pagar. Ia levando isso. Nicolau, eu sei que você é um homem de Deus. Te conheço dentro da igreja, sei que você é uma pessoa de muita fé. Você acredita que a sua fé te ajudou a superar as dificuldades da sua vida? Mas eu acho que tudo foi por causa da fé. Acho que tudo sempre Deus está em primeiro lugar. Acho que é ele que eu tenho algumas outras passagens aí que eu já fiquei bem bravo com ele mesmo, discuti com ele, mas ele, peraí que vocês não sabem o que eu estou preparando para você. O programa de hoje está espetacular. Cada hora uma história mais envolvente do que a outra. Como é bonito ver pessoas que conseguiram superar os seus problemas. Daqui a pouco tem mais história no programa Vai na Fé. Vai na Fé porque eu fui! Voltamos agora com a nossa Conexão da Fé. E o tema de hoje é superação. Pessoal, perder um familiar, um ente querido, é triste para qualquer um. Acredito eu que a maior dor do ser humano é perder um filho.
Nós vamos conhecer agora a história de uma mãe que perdeu seu filho e está reescrevendo a sua história baseado na fé. Renata, como começou a sua história de superação? A gente passou por uma dificuldade logo no nascimento do João Pedro. Nós descobrimos que ele tinha uma cardiopatia, fez uma cirurgia, mas infelizmente a cirurgia não cessou o problema. Infelizmente, quando ele tinha 7 meses, ele teve uma crise, passou muito mal e chegou a desmaiar, e a gente chegou com ele no hospital, mas já não dava mais tempo, foi uma crise fatal. Renata, e como que foi para você e seu marido lidarem com essa situação no início? Foi assim, uma angústia, um sentimento de muito vazio, uma tristeza muito forte, que um dia o Paulo virou para mim e falou: Renata, se a gente quiser, a gente tem motivo para ficar o resto da vida nesse buraco. A gente tem que encontrar um jeito de sair disso. E foi só mesmo com fé e acreditando que não para por aí. Existe um sentido muito maior, e que o João Pedro veio aqui, cumpriu, né, a missão dele, que ele está muito bem, ele já está vivendo a vida eterna, e que a gente já tinha que começar a viver essa vida eterna também. Falando. Como que Deus é importante, porque se a gente tem essa consciência que fomos criados, abertos para o infinito, abertos para o eterno, então nós sabemos que tudo é possível com aquele que está conosco. São Paulo diz assim: tudo é possível naquele que me fortalece. Você pensava em ter outro filho, engravidar de novo? Como é que foi isso? A gente, conversando, a gente chegou à conclusão de que a gente não conseguia viver sem filho. Que a gente precisava realmente disso, mas eu tinha muito medo de não estar preparada. E aí a gente fez uma viagem a Fátima e eu conversei com Nossa Senhora lá e falei: Nossa Senhora, se a senhora achar que eu estou preparada para ser mãe e sem transferir para essas crianças o peso da perda de um filho, eu te peço a graça, né, de conseguir engravidar novamente. Eu voltei dessa viagem grávida. Olha, foi 7 meses depois que o João Pedro faleceu. Né? E foi uma alegria muito maior depois que a gente descobriu que eram gêmeas. Mas, no 5º mês de gestação, Renata descobriu que tinha desenvolvido uma síndrome rara, chamada Síndrome da Transfusão Feto-Fetal. Essa complicação faz com que um dos bebês receba mais sangue do que o outro. As 2 crianças corriam risco de morte. Para tentar salvar os filhos, Renata fez uma cirurgia de alto risco. No dia da cirurgia, eu conversei com o médico e assim, foi maravilhoso, porque ele também é uma pessoa muito cristã, e ele falou assim: o Espírito Santo vai agir e essa cirurgia vai transcorrer maravilhosamente. Aí, quando eu acordei da cirurgia e fui perguntar, aí ele virou e falou assim: realmente foi uma vitória, porque nós temos 2 bebês vivos e o problema está resolvido. E o que é ser mãe para você, Renata? Ser mãe hoje para mim é a Renata. Esse brilho nos olhos, olha. Muito feliz mesmo. Acontece, às vezes, experiências de sofrimento, de privação, de cortes profundos e radicais ajudam a gente a relativizar muito aquilo que a gente absolutizaria em outra situação. Então o sofrimento ele é muito pedagógico. O homem é capaz de superar na medida em que ele vai aprendendo que tudo é passageiro, né? Nenhuma situação é definitiva aqui nesse mundo. Dalmo, além da fé, quais outras as características que o ser humano pode e deve desenvolver para superar as dificuldades? Da cruz. Então, a paciência é uma virtude necessária, a docilidade, a abertura, a generosidade do coração para aceitar a vontade de Deus. O que não faltam são situações do nosso cotidiano para exercitarmos essas virtudes. Algumas delas, bem frequentes, por sinal, são as situações de medo. Medo de altura, medo de insetos, medo de falar em público, medo de atravessar a rua. Ou vai me dizer que você não tem medo de nada? Bom, doutora, o medo é um sentimento natural do ser humano? Com certeza, o medo é um sentimento de proteção, né, diante de situações de risco, em especial de risco eminente.
O medo, por exemplo, de um lugar muito alto, né? O medo de uma guerra, né? Ou de uma agressão. E qual que é a diferença entre o medo e a fobia? Bom, a gente tem alguns tipos de fobia e a principal característica da fobia é ela ser um medo excessivo que paralisa, que promove reações físicas e psíquicas e que impedem a pessoa de estar diante daquele objeto ou daquela situação que causa medo. E por falar em medo, eu estou tentando superar hoje aqui no programa o medo de um inseto que é nojento, é horroroso. Eu tenho pânico, eu acho que eu tenho até uma fobia desse bicho, que é barata. E aí, Ariela? Sensação pré-baratas. Ai, eu não sei se eu vou conseguir colocar a mão nesse bicho, não. Mas o programa é superação, Ariela. Você tem que conseguir, tem que superar. Matéria. Eu vou tentar, mas... sei não. Credo, gente, não! Que horror! Essas coisas aí. Véi, é barata demais, véi. Pegar os outros. E vocês querem que eu faça, enfie a mão e faça assim? Você vai aqui é o pote, Ariela. Você vai enfiar a mão lá, aqui ó, sua mão e a tesoura. Você vai enfiar a mão aqui dentro assim. Eu vou fazer assim? É. Aí passa. Eu vou sonhar com esse bicho horroroso, asqueroso. É, com barata branca! Você é doido, bicho! Ô, gente, vocês não têm noção. Eu tenho muito nojo disso. Você mora na Barata Ribeiro, isso que tem um buraco perto do chuveiro. Vocês não têm noção do quanto tá sendo difícil isso aqui pra mim. Tome cuidado com a sandália de borracha. Agora chega, né, gente? Não. Pois é, galera, ter medo de cobra, barata, isso todo mundo tem, né? Ou, pelo menos, grande parte da população tem. Agora, tem alguns medos que são bem atípicos. Por exemplo, tem gente que morre de medo de palhaço, né? Tem gente que tem medo de balão de festa, gente que não suporta a ideia de ter que ir para a cama dormir. O que não faltam são exemplos de fobias estranhas. Tem gente que tem fobia por galinha que, por exemplo, não come frango em hipótese nenhuma. Em hipótese nenhuma. Então, são restrições que as fobias causam que podem ter levar uma limitação na vida da pessoa. Existe tratamento para fobia? Existe. O principal tratamento é a psicoterapia. Por exemplo, do medo de barata. A senhora acha que a pessoa que tem essa fobia, tendo o contato com a barata em si, ajudaria no tratamento? Primeiro, ela precisa modificar o significado daquela imagem para ela. Né? À medida que isso vai acontecendo, aí sim ela tem condição de ter contato com esse objeto e de ir dessensibilizando progressivamente. Bom, pessoal, pelo visto eu tenho fobia mesmo de barata. Eu não conseguia nem chegar perto. Acho que superar o meu medo eu não consegui não, mas pelo menos já foi um início. Conseguir pegar na barata era uma coisa que eu nunca imaginava que eu ia conseguir fazer um dia. Pelo menos aí já foi o início de superação. Padre Dalmo, eu agradeço esse bate-papo que nós tivemos aqui. Tenho certeza que ele ajudou muitas pessoas que estão nos assistindo. Essa frase, o Padre Dalmo falou que eu levo, né? O sofrimento ele é pedagógico. Eu sei que é muito difícil a gente falar alguma coisa nesse momento de dor que muitos estão passando, que estão nos assistindo, mas saiba que um dia as águas vão se acalmar novamente. Semana que vem, voltamos com muito mais Vai na Fé. Cada semana, um tema novo. Essa é a nossa temporada Conexão da Fé. Foi um prazer ficar mais um dia aqui com você. Um beijo. Tchau. Vai na fé, porque eu fui.
da minha vida foram o bastante